Olá, concurseiro da PCDF, tudo bem? Neste vídeo você verá um simulado sobre processo penal, em que nós discutiremos 5 questões. Não vamos só dar as respostas, nós vamos discutir cada tema que está sendo cobrado na prova. Então, lembre-se que aquele que já souber a matéria que está sendo tratada, é bom que ele vai poder lapidar o seu conhecimento e chegar na prova com mais confiança. E aquele que não sabe ainda a matéria, lembrar que tem muito tempo antes da prova. É só você se dedicar ao máximo do seu tempo para que você consiga estudar. Afinal, não é sempre que aparece um concurso com tantas vagas assim. Então nós já fomos concurseiros, eu já fui delegado da Polícia Civil do DF, sabemos que é uma instituição que vale a pena trabalhar. Então esse aí, você não pode deixar passar, você tem que fazer. E lembrar que o conhecimento para essa prova você vai levar para qualquer concurso. Então aqueles que são focados em área policial, vai ficar mais fácil a próxima prova, que você já vai ter buscado esse conhecimento, tá certo? Então vamos começar pela primeira questão. Então vamos ler na tela. Considerando por hipótese que, devido ao fato de estar sendo investigado pela prática de latrocínio, José tenha contratado um advogado para acompanhar as investigações, julgo o item a seguir. Embora o inquérito policial seja um procedimento sigiloso, será assegurado ao advogado de José o acesso aos autos. Então, primeiramente, esta questão está tratando sobre características do inquérito policial. E nessas características você vai lembrar que ele é inquisitivo, que ele é discricionário, que ele é temporário, que ele é unidirecional, que ele é dispensável e sigiloso. Então, esta é a característica que ele está discutindo, o sigilo do inquérito policial. E eu pergunto, a investigação precisa ser sigilosa? É claro que sim, isso é óbvio. O que está sendo discutido aqui é sobre o acesso àquilo que contém o inquérito policial. E de onde vem esse sigilo? Então, primeira coisa, você tem que conhecer o artigo 20 do Código de Processo Penal. Então, vamos ler o artigo 20. Artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário. Então, a autoridade é obrigada por garantir o sigilo necessário para a elucidação dos fatos. Então, esse é o primeiro ponto. Então, de cara, você já fala, então, o inquérito policial ele é algo sigiloso. E quem é responsável por manter esse sigilo é a autoridade policial. Claro, com os agentes de polícia, com os escrivães que trabalham naquele inquérito, é muito necessário. Só que nós não podemos esquecer que o investigado também tem direitos, porque nós estamos no Estado Democrático de Direitos. E para isso, precisava você conhecer o artigo 7º do Estatuto da OAB e também a súmula vinculante 14 do STF. Então vamos ler esses dois dispositivos aí. Então vamos lá. Estatuto da OAB, no artigo 7º, inciso 14, diz: examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e apontar e tomar apontamentos em meio físico ou digital. E para completar essa ideia, nós vamos ler a súmula vinculante 14 do STF. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então nós vimos 2 dispositivos legais e uma súmula vinculante do STF, a 14. Com isso, começa a não bater as ideias, né? A gente pensa, ele é sigiloso, mas o advogado tem acesso ao inquérito policial a todo momento, ele tem que estar sabendo de todas as provas. Como nós vamos trabalhar essa característica? Aí você deveria lembrar, lembrar da aula, e aí quando você for lembrar, você vai ver, nós temos o sigilo externo e o sigilo interno, tá certo? Então olha na tela, sigilo externo, sigilo interno. E o que seria o sigilo externo? O sigilo externo é aquele que são os terceiros não interessados na investigação, não interessados à persecução penal, como, por exemplo, as mídias, os órgãos de imprensa. Então esse sigilo ele deve ser mantido, deve ser preservado, para que numa prova, por exemplo, não apareça no jornal, no meio da investigação, aparece aquela diligência que o agente policial fez, aparece no jornal à noite, as diligências estão sendo feitas, a oitiva que foi feita, um documento que foi juntado aos autos. Esse sigilo ele deve ser preservado sempre, sempre que possível ele deve ser preservado. Para que isso? Principalmente no momento da investigação, para evitar que todos tenham conhecimento e também para evitar que aquela pessoa investigada ela já comece a sofrer um juízo social. Então ela já sofre uma censura social desnecessária, porque às vezes ele nem é o autor, às vezes não é um fato típico, às vezes as coisas não aconteceram como daquela forma. Então esse é o primeiro sigilo que você tem que lembrar. O segundo sigilo é o sigilo interno. Aí o sigilo interno ele está relacionado com as partes envolvidas no processo. Então nós falamos do investigado, podendo ou não ser o indiciado, né? O indiciamento é um ato
privativo do delegado de polícia, só vai acontecer quando ele entender que há elementos que pelo menos indicam a autoria, né? Há indícios fortes de autoria. Então ele pode ser investigado, indiciado, o advogado de defesa, o Ministério Público e o juiz, o magistrado. Então essas pessoas aí, elas estão o quê? Envolvidas na persecução penal. Então como elas estão envolvidas na persecução penal, você passa a ter o quê? O sigilo interno. E aí você vai entender que o sigilo previsto no Código de Processo Penal, eles têm que andar junto com a proteção do direito do investigado, porque ele não pode ser simplesmente surpreendido, ele não pode conhecer os indícios que estão sendo juntados aos autos contra ele. Então ele não pode ser simplesmente surpreendido. Então o acesso aos autos pelo advogado de defesa, o investigado, ele pode ter amplo acesso a esses elementos, a esses indícios. E muitas vezes são até provas, por exemplo, nós temos uma perícia, um documento, que vão acabar sendo provas que vão ser trabalhadas no processo, certo? Então esse é o primeiro ponto. Então a coexistência do sigilo e dos direitos do investigado de ter acesso aos autos é bem simples. Todas as diligências que forem juntadas no inquérito policial, elas serão de amplo acesso aos advogados, à defesa, ao investigado, sempre será. Então, caso alguma diligência não possa ser de conhecimento naquele momento, devido à sua necessidade de sigilo, aí ela não pode ser juntada aos autos. São aquelas diligências que são feitas apartados. Por exemplo, busca e apreensão. Então foi pedido, a autoridade policial representou, ou o Ministério Público requisitou o mandado de busca e apreensão. Há uma autorização judicial. Até a execução dessa busca e apreensão, não pode a autoridade policial, seus agentes, juntarem esse mandado, essa autorização de mandado de busca e apreensão no inquérito policial. Porque se ele juntar, todos irão saber o dia e a hora que será feito essa busca e apreensão. Da mesma forma, interceptação telefônica. Então a interceptação telefônica ela fica sigilosa até ela ser concluída e depois juntada aos autos. O importante é, o momento que se juntou os autos do inquérito policial não poderá ser retirado. Então essa é a grande preocupação daqueles que estão investigando, tá certo? Da mesma forma, nós podemos falar do quebra do sigilo bancário também. Então, o sigilo bancário teve uma autorização judicial e ele está sendo tratado em autos apartados. Ele só vai ser juntado ao inquérito policial quando as diligências terminarem. Então, este é o sigilo necessário. Então, existe o sigilo externo, que sempre deve ser protegido, né, esse sigilo, e o sigilo interno deve ser trabalhado dessa forma. Tudo que for juntado ao inquérito policial, o advogado de defesa, o investigado ou indiciado tem pleno acesso e ele deve ter acesso amplo, é assim que diz a súmula 14. Então, com isso, nós podemos nos perguntar, e se a autoridade policial ou se alguém não deixar que o advogado de defesa veja esses autos, não deixar que esse advogado tenha acesso ao inquérito policial, quais seriam as ações que esse advogado poderia tomar? Primeiro, o habeas corpus, que alguns chamam de habeas corpus profilático, que é um direito indireto ainda que ele tem sobre a locomoção. Então, ele poderia entrar com esse habeas corpus. Outro que ele poderia fazer é um mandado de segurança, direito líquido e certo que ele tem, porque a previsão da lei, né, no artigo 7º do Estatuto da OAB, então há um direito líquido e certo dele ter acesso aos autos, então ele poderia também entrar com mandado de segurança. Ou até com uma reclamação inconstitucional, porque há uma súmula vinculante 14 do STF que está sendo ofendida. Então esses seriam os 3 remédios que o advogado de defesa poderia tratar, né, poderia trabalhar para que seu direito seja garantido. Tá? Então isso nós discutimos aqui, essa característica do inquérito policial de ser sigiloso. Então a resposta, vamos olhar na tela, da questão seria correta, porque ele diz assim, embora o inquérito policial seja um procedimento sigiloso, será assegurado ao advogado José o acesso aos autos. E é exatamente isso que nós dissemos. Ele não deixou de ser sigiloso, ele continua sigiloso, e aí nós temos que lembrar dessa discussão de sigilo interno e sigilo externo, tá ok? Agora vamos partir para a questão número 2. Questão 2. O juiz pode condenar o acusado com base na prova pericial, porque, a despeito de ser elaborada durante o inquérito policial, ela é prova técnica e sujeita ao contraditório das partes. Então, primeiramente, nós temos que entender que o examinador quer saber se os elementos do inquérito policial podem servir de base para uma condenação. Então, você deve lembrar que o inquérito policial é um procedimento administrativo investigativo que visa esclarecer os fatos. E para isso ele vai colher indícios de autoria e de materialidade, para servir de base para denúncia ou arquivamento. Então nós dizemos que ele é um procedimento informativo, que vai servir ao órgão acusador denunciar uma pessoa ou pedir arquivamento. Por isso que eu gosto de falar que a polícia ela não busca
provas que uma pessoa é autora do crime. Ela busca esclarecer um fato, e muitas vezes ela pode esclarecer o fato e provar que aquela pessoa não cometeu, não é a autora de um crime, ou que o fato cometido não é um fato típico, não é crime, tá certo? E nisso nós vamos perceber que ela tem um valor, né, esses indícios colhidos têm um valor probatório relativo. Por que nós falamos um valor probatório relativo? Porque ele é baseado em um procedimento inquisitório, que não há o contraditório, aquele contraditório que nós vemos na fase processual. Então, para que ele seja eficiente, para que a investigação realmente esclareça bem os fatos, que se aproxime da verdade, ela necessita respeitar, claro, regras de direito, mas ela necessita ser inquisitorial. Então, dessa forma, os elementos formadores do inquérito policial, eles não podem sozinhos fundamentar uma condenação. Ah, professor, mas os elementos que compõem o inquérito servem para a condenação? Sim, se eles forem aliados a outras provas produzidas no processo. Essa é a regra. E essa regra está no artigo 155 do Código de Processo Penal, que nós vamos ver. Mas alguns elementos existentes no inquérito policial, eles podem sim fundamentar uma condenação, porque esses elementos eles já sofrem o chamado contraditório diferido algumas vezes, tá certo? Vamos olhar na tela e vamos ver o artigo 155. Então tá lá. Artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Então aí no artigo 155, parte inicial, ele diz que a condenação deve ser com base nas provas produzidas durante a fase processual, havendo contraditório. Essa é a regra. Agora vamos continuar. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvados, então ele diz que não pode se fundamentar exclusivamente nos indícios trazidos na investigação. Só que ele faz uma ressalva. Qual é essa ressalva? Ele ressalva que esses elementos, alguns desses elementos, podem ser utilizados para condenação isoladamente. E são as provas não repetíveis, as provas cautelares e a produção antecipada de provas, tá certo? Então vamos ver o que é provas irrepetíveis ou não repetíveis. Essas são aquelas que têm um perecimento rápido. Então ela tem um iminente perecimento. Com esse iminente perecimento, ela não tem como aguardar a fase processual. Então por isso ela deve ser feita naquele momento. Então no momento da investigação ela deve ser feita. O maior exemplo são as perícias. Podemos citar aqui a perícia no caso de estupro, que os indícios podem desaparecer em cerca de 7 dias, por exemplo. Nós temos uma perícia de lesão corporal também. Uma lesão corporal ela pode desaparecer em alguns dias também. Nós temos a necrópsia. Então a necrópsia, se o cadáver se decompor, essa necrópsia será mais complicada, é diferente, ela será feita de uma outra forma. Nós temos o mais simples exemplo, o teste de alcoolemia, o famoso bafômetro. Se ele não for feito naquele momento, se você não pegar aquela maquininha e fizer naquele momento, que nem sequer é uma perícia, é um teste feito pelo próprio policial que tem um aparelho, se não for feito aquele teste de alcoolemia naquele momento, você perdeu aquele indício, então ele acaba sendo uma prova irrepetível. Então essa prova, quando for ao processo, ela pode fundamentar uma condenação, tá certo? Então essas são as provas não repetíveis. Agora nós podemos falar das provas cautelares. Quais são as provas cautelares? As provas cautelares são aquelas que têm o binômio necessidade e urgência. Elas têm que ser feitas naquele momento, elas também não podem aguardar. Por quê? Aquele indício que está se buscando, ele vai desaparecer, ele não vai existir. Exemplo, interceptação telefônica. Você não pode aguardar que os criminosos só vão falar sobre o crime, só vão combinar as transações criminosas no momento da fase processual. Isso é impossível você pensar nisso. Até porque, quando existir o processo, eles vão se cercar de tudo para não produzir nenhuma prova, principalmente falando ao telefone. Só tem alguns casos aí no Brasil que, mesmo sendo investigados, os criminosos eram tão audaciosos, continuavam combinando os crimes ali pelo próprio telefone. Então, uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão também, se aquele material criminoso está numa residência, por exemplo, se a droga está numa residência, se o armamento está numa residência e eles vão transportar para outro lugar, é claro que há uma necessidade urgente de fazer uma busca e apreensão. Então tem que ser feito naquele momento, não se pode aguardar a fase processual. Então nestes dois casos, por exemplo, nós vemos que essas provas, elas têm que ser produzidas naquele momento. E nós temos um outro chamado incidente de produção antecipada de provas. Incidente de produção de antecipada de provas, ele é feito perante o juiz e já tem um contraditório. Então, como ele já tem um contraditório, nós não vamos discutir aqui se é da forma inquisitorial ou se segue o sistema acusatório, não
não há essa discussão, porque ela já é feita como se na fase processual houvesse. E por que existe esse incidente? Está no artigo 225, e lá no artigo 225, por exemplo, nós temos lá dizendo que se a testemunha ou alguma pessoa que vai fazer alguma declaração estiver enferma ou com idade avançada e que pode, no momento da fase processual, já ter falecido, então é necessário que essa prova seja produzida antes. Então as partes podem solicitar ao juiz para que seja feita a oitiva antecipadamente. Então isso é feito todo na presença do juiz, com contraditório, então isso é produção antecipada de provas, certo? Falando em provas, na questão está falando de pericial, nós podemos falar das provas não repetíveis e citamos a pericial. Então, na prova pericial, por exemplo, e as não repetíveis, elas não quer dizer que não tenham contraditório. Elas terão o chamado contraditório diferido. Esse contraditório ele vai ser postergado, ele vai ser feito durante a fase processual. Então, nesse caso, nós podemos dizer que essas provas não repetíveis, essas provas cautelares, elas podem sim fundamentar uma condenação, tá certo? Então isso era o pensamento que você tinha que ter para solucionar a questão número 2. Então vamos olhar na tela agora. Então nós temos aí o artigo 155, nós falamos sobre as provas repetíveis, provas cautelares, o incidente de produção antecipada de provas. E agora nós vamos ver, o juiz pode condenar o acusado com base na prova pericial, porque a despeito de ser elaborada durante o inquérito policial, ela é prova técnica e sujeita ao contraditório das partes. Então é exatamente isso, a questão está correta, porque ele fala: poderá ser feito o contraditório pelas partes? Sim, será um contraditório diferido, um contraditório postergado, tá certo? Então, a perícia pode fundamentar uma condenação? Sim, ok? Então, questão respondida, vamos para a questão número 3. Questão 3. Após a prisão em flagrante, a autoridade policial deverá entregar ao preso a nota de culpa em até 24 horas, pois não é permitido que alguém fique preso sem saber o motivo da prisão. A questão está tratando dos procedimentos administrativos da prisão em flagrante. Então, houve a prisão em flagrante. Quais são a sequência de atos que o delegado de polícia, os seus escrivães e agentes devem praticar? Então, são diversos atos. Entre eles, nós temos, certo, a oitiva do condutor, a oitiva da testemunha, a apreensão dos objetos que estão relacionados com o crime, tudo quando reunir todos os indícios para juntar ao auto de prisão em flagrante, ok? Uma dessas atividades está previsto no artigo 306 do Código de Processo Penal, que diz: a prisão de qualquer pessoa deve ser comunicada imediatamente ao juiz, ao Ministério Público, a uma pessoa da família ou quem ele indique. Então, isto é uma obrigatoriedade, uma obrigatoriedade que está relacionada à confecção, à realização de uma prisão em flagrante. Se você não praticar todos os atos, você pode estar cometendo uma ilegalidade. Então vamos ver agora no parágrafo 1º do artigo 306. Nós temos lá: em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. Então diz, qual é o prazo para se encaminhar o auto de prisão em flagrante? 24 horas. Isso quer dizer que o auto de prisão em flagrante, ele estará pronto, estará confeccionado, todos os seus elementos estarão reunidos em 24 horas, que é o prazo que ele tem que enviar para o juiz. Ele tendo todos os elementos prontos, aí nós vamos cair no parágrafo 2º do artigo 306 do Código de Processo Penal, que fala sobre a nota de culpa. E nós temos lá, no mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas. Então nós temos aí, no parágrafo 1º, a ordem, a determinação que a prisão seja comunicada imediatamente, e como ela estará pronta em 24 horas, neste mesmo prazo já estará pronta a nota de culpa, que vai informar o motivo da prisão, o nome do condutor e da testemunha para aquela pessoa presa. Isso visa que ninguém seja preso no Brasil, ninguém seja preso sem conhecer os motivos que está sendo preso. Isso evita qualquer tipo de abuso. Então não existe no Brasil prisão penal sem essa comunicação imediata ao juiz. Nós podemos pensar em outras prisões, são prisões administrativas, por exemplo, a prisão disciplinar no âmbito militar, que ela não tem nada a ver com penal. Então, como ela não tem a ver com penal, ela não é comunicada ao juiz. Mas é um outro tipo de prisão, é uma prisão disciplinar. Então, não há no Brasil a prisão penal sem a comunicação ao juiz. Nós vamos ter lá prisão preventiva, prisão temporária, não é isso? E nós vamos ter aqui prisões processuais e a prisão em flagrante, tá? Então, essas são as prisões processuais. Então, você vai lembrar disso. Agora, professor, então se é obrigado a você comunicar imediatamente o juiz, se é obrigado você em 24 horas entregar o auto de prisão em flagrante, se é obrigado você entregar em 24 horas a nota de culpa, se você não entregar, o que vai acontecer? Aí você vai ter na lei de abuso de autoridade o crime no artigo 12. Então veja na própria lei, tá lá. Consequência do descumprimento, nós temos lá artigo 12.
deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Então é um crime, está no artigo 12. Você não comunicar ao juiz a prisão de uma pessoa, você praticou um crime, do artigo 12, certo? E isso nós estamos falando do abuso de autoridade praticado por aquele que tem a obrigação de comunicar, tá? E aí nós temos também uma forma equiparada, previsto no inciso 3, tá lá, parágrafo único, inciso 3, que diz que se não entregar a nota de culpa ao preso, ela é uma forma equiparada a este crime, ou seja, será o crime também com a mesma pena do artigo 12, tá certo? Então aí nós fechamos a respeito da nota de culpa. A nota de culpa é uma obrigatoriedade de ser entregue ao preso no prazo de 24 horas e a autoridade que não cumprir essa determinação legal pratica abuso de autoridade. Compreendido? Então agora vamos ver como é que ficou a questão. Tá lá. Após a prisão em flagrante, a autoridade policial deverá entregar ao preso a nota de culpa em até 24 horas, pois não é permitido que alguém fique preso sem saber o motivo da prisão. Correto, porque nós estamos falando o quê? De prisão penal. Nós estamos falando de prisão penal. Como nós estamos falando de prisão penal, a assertiva está correta, ponto positivo aí, e nós vamos para a próxima questão. Vamos estudar agora já a questão número 4, ok? Vamos olhar a questão número 4. Questão 4. Para caracterizar o flagrante presumido, a perseguição ao autor do fato deve ser feita imediatamente após a ocorrência desse fato, não podendo ser interrompida nem para descanso do perseguidor. Então nós vamos ver que esta questão ela está tratando das espécies de flagrante prevista na lei. Então o artigo 302 ele tem o flagrante próprio, o flagrante impróprio e o flagrante presumido. No flagrante próprio é aquele que a pessoa é presa cometendo ou acabando de cometer. No flagrante impróprio é aquele que tem perseguição. E o flagrante presumido é aquele que a pessoa é encontrada com indícios de autoria, então o suspeito é encontrado com indícios de autoria logo depois do cometimento do crime. Então vamos olhar na tela. Artigo 302, inciso 4, que é o flagrante presumido, diz: é encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então nós vamos ver que uma pessoa suspeita ela é encontrada, por exemplo, com o celular. Depois de uma hora ela é encontrada com o celular que foi furtado. Então a vítima fez a notificação, né? Ela noticiou aquele crime de que foi furtada e imediatamente essa pessoa, né, pouco tempo depois, ela é encontrada com o celular da pessoa. Então ela é suspeita, ela é presa por ser suspeita de ter praticado o furto. Então nós temos lá dentro de uma repartição pública o sumiço de um celular e a pessoa sendo presa logo após. Ah, mas professor, foi ela? Não, não é que você viu, ela não foi presa cometendo e nem acabando de cometer. Ela foi encontrada logo depois com o objeto do crime, tá certo? Então nós temos isso. E também vamos observar que esse logo depois, esse fator temporal, ele progride. Então nós dizemos na doutrina que no flagrante próprio, ele é bem reduzido. Então a pessoa cometeu, acabou de cometer, ele é instantâneo ali, praticamente instantâneo. Ou ela está atirando, ou quando a pessoa vê, ela está com a arma na mão, o tiro acabou de ser disparado e a vítima está no chão. Então nós vamos falar que também é um flagrante próprio. Ou logo após, que é uma expressão que tem no flagrante impróprio, né, que é o que tem a perseguição. Então ela diz aí que esse tempo poderia ser um pouquinho diferente. E nós temos no flagrante presumido esse logo depois. Então a doutrina entende que esse prazo seria um pouco maior. Essa pessoa encontrada com indício da autoria, esse suspeito, poderia ter um prazo um pouco maior para ser encontrado, tá certo? O mais importante é que não tem um limite previsto em lei. Então isso tem que ser dentro da razoabilidade. Então, se a pessoa foi encontrada com esses indícios de autoria em tempo razoável, nós poderíamos pensar no flagrante presumido. Lembrando que não há uma perseguição, não há informações. Ele é preso por estar em atitude suspeita e acaba se confirmando que ele é um possível autor do crime ali dentro das condições que são colocadas, dentro dessas circunstâncias aí, tá certo? Como ele falou em perseguição, nós podemos falar também do flagrante impróprio. Lembrar que o flagrante impróprio é o que tem a perseguição e neste caso, como a questão falou nesse item, nós vamos lembrar que a perseguição ela tem que ser ininterrupta. Ela não tem um prazo, não existe um prazo de 24 horas. Ela não pode ser apenas interrompida. Então no flagrante impróprio, nós vamos ter que essa perseguição não pode ser interrompida. Então, claro que é um prazo, por exemplo, as autoridades policiais chegarem ao local, elas chegam ao local, pegam informações para depois ir atrás dessa pessoa. E durante essa perseguição, essa pessoa pode sumir de vista. Ela pode sumir de vista. E neste caso, eles vão novamente tentar pegar informações para seguir no rastro dela. Então eles vão parar, claro, para comer alguma coisa, para pegar informações, eles podem perder a pessoa de vista, o que não pode é interromper a perseguição, tá certo? E lembrar que essa perseguição não precisa ser apenas por policiais, ela pode ser feita por qualquer pessoa, não há problema, desde que seja ininterrupta, tá certo? Vamos olhar a questão.
Nós temos aí, nós vamos falar do flagrante impróprio, nós temos a questão, para caracterizar o flagrante presumido, a perseguição ao autor do fato deve ser feita imediatamente após a ocorrência desse fato, não podendo ser interrompida nem para descanso do perseguidor. Então a questão ela tem diversos erros. Primeiro, ela confundiu o flagrante presumido com o impróprio, então já é o primeiro erro, e o segundo erro é que ela falou que não pode parar nem para descanso. Então se nós estivéssemos falando de uma perseguição dentro do flagrante impróprio, você saberia que pode sim parar para descanso, desde que essa perseguição ela seja ininterrupta, ele esteja no encalço do suspeito o tempo todo, pegando informações e fazendo as paradas necessárias. Então ela pode durar dias a perseguição, desde que seja caracterizado com essa ininterruptabilidade, né? Podemos falar que ela não seja interrompida, fica melhor aí a palavra, tá certo? Vamos continuar agora com a próxima questão. Questão 5. Cessará o estado de flagrância se transcorrer o prazo de 24 horas após a prática do ato criminoso. Então, mais uma vez, nós estamos falando aqui das espécies de flagrante e o detalhe de 24 horas. Então, primeiramente, lembrar novamente que no artigo 302 traz o flagrante próprio, flagrante impróprio, flagrante presumido. E nenhum deles há esse prazo para ser praticado, a prisão em flagrante, não há esse prazo de 24 horas. O que nós podemos pensar, e agora nós vamos retornar um pouquinho do que nós falamos na questão anterior, é lembrar que no flagrante próprio, esse tempo da prisão, ele é muito mais rápido, muito mais próximo. Porque o flagrante próprio é aquele que a pessoa está cometendo ou acabou de cometer o crime. Então nós temos a situação que foi dada como exemplo. Ou a pessoa alguém está vendo ela atirando em outra pessoa, ou ela escuta o tiro e quando ela abre a porta ela vê uma pessoa com a arma na mão e a outra caída, com um tiro no peito caída. Então ela acabou de cometer o crime, seria a prisão em flagrante. Ah, professor, mas nem sempre autoriza. Nós não estamos discutindo aqui o processo. Nós estamos só trazendo o exemplo do que seria o flagrante próprio, tá bom? Se ela é autora, se ela não é autora, se agiu em legítima defesa, está na necessidade, isso não é ponto para ser discutido agora, tá ok? Vamos continuar, que isso é coisas processuais, né? E nós vamos agora verificar que o flagrante próprio é aquele que tem a perseguição. E nós dissemos, quando comentamos a questão anterior, até adiantando um pouco, que essa perseguição, ela não tem prazo, ela pode durar dias, desde que ela seja ininterrupta, ela não pode ser interrompida. Então, os agentes policiais ou qualquer pessoa que for fazer a perseguição, não precisa ser policiais, primeiro ela vai pegar informações da direção e das características da pessoa e ela assim vai iniciar a perseguição. Durante essa perseguição, ela não vai todo o tempo estar avistando o perseguido, então ela pode perder de vista. Quando ela perder de vista, ela vai ter que parar de novo, pegar novas informações sobre a direção, as características que ele está vestindo, outras características dele, para continuar a sua perseguição. Então ela não pode ele não pode desistir dessa perseguição. Com certeza, nós estamos falando que ela pode durar dias, é claro que ele vai ter que ter um momento de descanso, vai ter um momento de refeição, ele não pode simplesmente ficar 3 dias perseguindo sem comer, sem dormir, sem fazer nada, tá certo? Então nós vamos ver que os critérios não é horas de perseguição. O critério é característica dessa perseguição, que podem ser extraídas do próprio artigo 290 do Código de Processo Penal. Então lá tem essas informações que eu trouxe para você, que pode servir de parâmetro, ok? E no flagrante presumido, nós dizemos o seguinte, que a pessoa será encontrada logo depois com indícios, né? Uma pessoa suspeita com indícios de ser autora do crime. Então também esse logo depois vai ser o princípio de razoabilidade. Claro, não pode ser horas e horas e tempos. Por quê? Porque nós precisamos de estar próximo ao fato. Então nós podemos encontrar uma pessoa com um carro, dirigindo um carro, 6 horas depois que esse carro foi furtado. Então a pessoa teve seu carro furtado, noticiou a polícia fez a ocorrência policial, ela passa essa informação para todas as viaturas que estão nas ruas, e nas ruas um policial identifica esse carro transitando em via pública. Então ele olha, essa placa é aquela que foi informada 6 horas atrás por ter sido furtado. Então eles vão, abordam essa pessoa está numa situação com indícios de ter sido autora do furto, ok? Então ele será preso e aí ele pode ter cometido uma receptação, pode ter cometido o furto ou pode não ser autor de nenhum crime, dependendo das circunstâncias do fato, tá? O que é mais importante é você saber que não existe essas 24 horas, essa proibição de uma prisão em flagrante ser efetuada após 24 horas. O que vai depender são das circunstâncias. Ah, professor, e 24 horas? Tem alguma 24 horas na lei? Nós temos 24 horas, e eu já comentei em outra questão. Qual é? A comunicação, né, a entrega, né, a comunicação tem que ser imediata, mas a entrega do auto de prisão em flagrante à autoridade judicial, ela tem que ser no prazo de 24 horas. Nós temos também que a nota de culpa vai ter que ser entregue num prazo máximo também de 24 horas. Então nós temos a previsão de 24 horas na lei, mas são para outros atos que envolvem a prisão em flagrante. Então vamos lembrar, 24 horas é para a entrega do auto de prisão em flagrante para o juiz e a entrega da nota de culpa.
Com isso você vai perceber que a questão está equivocada, porque ela cita 24 horas tentando confundir você sobre a prática do flagrante, confundindo com a entrega do flagrante à autoridade judicial. Então ela trabalha com esses conceitos, então aquela pessoa que leu mais ou menos, ou que não está tão firme no conhecimento, ela poderia na hora sim, qualquer um, eu, você, qualquer candidato ao concurso, na hora do nervosismo, ele pode ficar apreensivo e acabar errando a questão. Então vamos olhar na tela, nós temos lá, cessará o estado de flagrância se transcorrer o prazo de 24 horas após a prática do ato criminoso. Então está equivocado, nós temos aí que a questão está errada e nós chegamos ao final desse simulado, nós estudamos aqui 5 questões. Nessas 5 questões procuramos trabalhar os temas que foram tratados pelo examinador, que pode ser objeto de uma nova prova, dessa nova prova que nós teremos aqui da PCDF com a própria banca, que foram da maioria das questões aqui que nós temos, tá certo? Então, com isso, espero ter colaborado com você. Você observe o que foi citado aí sobre inquérito policial, sobre prisão em flagrante, e com isso você irá melhor na prova. Você que prestou atenção, você vai melhor na prova. Então, torço para o seu sucesso, estude firme, nós temos poucos meses aí para atingir o objetivo, e vida de concurseiro é isso, não é uma pessoa que simplesmente chega, cai de paraquedas e assume um cargo público e todo mundo em sua volta fala, nossa, que cara sortudo. Não, não é sorte. Tá? Então eu estou aqui, eu já fiz vários concursos também, conheço várias pessoas que fizeram concurso e elas se dedicaram muito. Não existe essa historinha que alguém contou aí, que eu passei num concurso sem estudar. Ainda mais um concurso de agente de polícia, de escrivão de polícia, da Polícia Civil do Distrito Federal, que é algo que todos têm interesse em participar dessa instituição. É uma instituição muito sólida, muito firme e que realmente valoriza o profissional. Então, neste concurso, espero que você estude bastante, dedique seu tempo e se precisar, nós estamos aí, acompanhe nosso canal no YouTube do CDF, que tem vários simulados, algumas aulas gratuitas. Não esqueça de dar nosso joinha, de se inscrever no canal e nos acompanhar na rede social. Temos o Instagram também, que você pode ali ter acesso a algumas dicas, né, que podem ser objeto da sua prova. Então, um forte abraço e bons estudos!